Este é o podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Eu sou o Fabiano e tenho o prazer de te receber aqui. O nosso objetivo é estudar a doutrina espírita à luz do Evangelho, através das obras básicas de Allan Kardec e das diversas obras subsidiárias. Te lembro que a gente está seguindo o livro Jesus no Lar, atualmente, e hoje no capítulo 33, intitulado O Divino Apelo, ouviremos daqui a pouquinho o Flávio Teles, que preparou alguns comentários bastante interessantes, que complementam a lição bastante profunda narrada por Neio Lúcio. Daqui a pouquinho a gente vai ter o prazer de ouvir juntos. Eu quero destacar alguns pontos que a gente sempre fala. Hoje não vou falar nada do capítulo, vai ter que esperar. Mas, primeiro destaque, a gente sempre coloca nos comentários uma série de pesquisas bibliográficas, sugestões de leitura, para que você possa aprofundar e acompanhar conosco o estudo deste podcast preparado com tanto carinho, tá? Então, dá uma olhada tanto no canal do YouTube quanto nas demais mídias. A gente sempre coloca essas referências, inclusive com acesso, com links para acesso para facilitar, tá? É bastante interessante aprofundar. E como sempre, normalmente não dá para a gente abordar tudo aqui nesse momento de escuta. Então a gente sempre tem, complementando as discussões, com o mesmo título, nosso momento da live, tá? É muito gostoso compartilhar, tá junto, conversar. Eu gosto bastante. Te convido para estar junto. Acontece o mesmo dia do lançamento do podcast, às 17h50 no nosso canal no YouTube. Se não puder estar, vai ser uma pena, mas não se preocupe, fica gravado, você pode assistir depois, entrar lá, comentar, enfim. O nosso convite maior é para que você se engaje, para que fique conosco, para que participe, jogue o seu comentário, esteja sempre nos acompanhando e juntinho da gente. É disso que a gente gosta. Então, essa é a primeira parte. O segundo destaque, No final, nós temos sempre o nosso momento de prece, de oração. A gente sempre inicia com uma poesia. Em particular, vou confessar, sou eu que direciono, porque Maria Dolores é uma das minhas poetisas do plano espiritual mais queridas, e a gente sempre busca uma poesia dela. Hoje não vai ser diferente, então eu te convido para ficar até no finalzinho, nos acompanhar em nossa prece, e enfim. Por isso, é por esses motivos e muitos outros que a gente sempre finaliza esse momento inicial com um convite que é verdadeiramente de coração. Vamos ouvir? Olá a todos, estamos de volta com a realização de mais um podcast, nos referindo à obra Jesus do Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Convidamos a todos para algumas reflexões com a contribuição das obras subsidiárias que relacionaremos ao longo do nosso estudo. O capítulo que abordaremos é o de número 33, intitulado O Apelo Divino. Coincidência ou não, se somarmos os números do capítulo, teremos o numeral 6, que na Cabala é o número que simboliza o homem. Podemos até dizer que o apelo divino é direcionado aos homens, sobretudo aos homens de boa vontade. Neio Lúcio relata que Jesus, possivelmente na casa de Pedro, em mais uma reunião habitual do grupo doméstico, com os olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes. Imediatamente nos perguntamos quais os motivos que levavam aqueles que habitualmente estavam com Jesus, que possivelmente poderiam ser os seus discípulos, a trazer no coração o sentimento de revolta. Analisemos então o homem,
pois neste capítulo, ao contrário dos anteriores, Jesus não se dirige a algum discípulo específico para esclarecê-lo, mas sim ao ser humano, ao homem ou à mulher. Mesmo caminhando com Jesus, convivendo com Ele, participando dos seus discursos, sendo esclarecido, muitas vezes em particular, participando das curas, o discípulo é ainda o ser imperfeito, sujeito às vicissitudes da vida, testado em suas mais íntimas capacidades, na sua virtude, ainda vacilante na sua moral, no seu dever. A revolta é natural para o espírito ainda frágil em suas convicções. E quando esta o abala, toda a construção desejada para a vitória do bem está ameaçada em suas bases. Trazemos então o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, itens 1 e 2, Caracteres da Perfeição. Nele está escrito: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa sereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa passagem está em Mateus capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem estender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Pois bem, essa pequena passagem nos ilustra que o olhar lúcido de Jesus abrangia os corações ainda imperfeitos, que precisavam de uma compreensão maior da transformação íntima que haveriam de passar, e que essa compreensão viria através do ensinamento profundo e simples a respeito do dever de cada um frente ao irmão necessitado, independentemente de sua posição social, raça, credo, idade, profissão, de sua dificuldade em qualquer âmbito. Jesus lhes fala sobre o exercício da caridade como meio de atingir a perfeição, como exercício da compaixão que possibilita a expansão do bem e das claridades do Evangelho. Podemos analisar também do ponto de vista da justiça. O coração que se revolta pode ter um senso de justiça ligado ao seu modo exclusivista de pensar e agir. Dessa forma, aquilo que é justo para um,
pode não ser para outro. Se há desequilíbrio na balança, haverá desigualdade e suas consequências. A verdadeira justiça, assim como a ensinava Jesus, não pode estar desatrelada da caridade e, por conseguinte, do amor, como é afirmado na questão 879 de O Livro dos Espíritos. Para que haja justiça, deverá ser feito ao outro aquilo que desejaria fosse feito a mim. Deverá ser praticada a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É necessário agir no bem e pelo bem, sem imposição de força, mas pelo simples prazer de trazer ao outro um pouco de felicidade, de esperança, de alívio. Como descreve Neio Lúcio, enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16, o evangelista escreve que Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Emmanuel comenta esse versículo em uma lição intitulada Ante a Força do Bem, no livro Bênção de Paz. Muitos acreditam simplesmente na força e agem sobre o domínio da imposição. A força, no entanto, comanda apenas coisas e corpos, e tudo que ela faça em matéria de condição ou vivência depende de mais força para continuar. No reino da alma, somente o amor, fonte da vida, consegue estabelecer verdadeiro apoio ao equilíbrio e à governança. A força não resolve um cálculo aritmético nem compõe leve trecho de melodia. Entretanto, pelo amor ao estudo, o homem prevê a movimentação das estrelas e, pelo amor à arte, produz a sinfonia que tange os sentimentos da multidão. Em qualquer departamento da vida é necessário amar para entender e construir. Se forçamos a posse disto ou daquilo, tão somente reteremos a sombra ou a casca daquilo ou disto, porquanto, escoada a energia que mantém o processo de violência, perdemos de imediato o domínio da posição que intentamos assegurar. A força tiraniza, o amor reina. Deus é caridade, afirma o Evangelho. Consequentemente, Deus está no bem verdadeiro, que é, mais propriamente, o bem de todos. Auxiliando, compreendemos. Dando, possuímos. Quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força, e quanto mais alto nos planos do espírito, mais pura se revela a força do bem. Temos o dever de buscar agir no bem, e vamos fazê-lo, pois é da lei que o homem venha a progredir. Progredir em ciência, em conhecimento, em intelectualidade, mas principalmente em sentimentos sublimados. A lei de Deus, infinitamente perfeita, nos levará a este entendimento, e então teremos condição de atingir a pureza de coração como bem-aventurança, deixando que o amor reine em nós e através de nós. Porém, é necessário darmos o primeiro passo, assim como afirma Jesus. O primeiro passo da perfeição é o entendimento, com o auxílio justo. Amar sem ressalvas, indistintamente, parece um caminho difícil, mas Deus o tornaria impossível de ser alcançado. Basta que o homem se predisponha ao entendimento,
com o auxílio justo. No livro Necessidade, o item Necessidade de Sacrifício do livro Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, ele nos diz: toda a felicidade do Espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Agradeço então a atenção. Fiquemos todos na paz de Deus, de ouvidos atentos ao seu apelo, aguardando todos na live que se realizará mais tarde. Que Deus esteja com todos, que assim seja. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Ao Semeador do Bem, de Maria Dolores. Arar, moldando a gleba empedrada e agressiva. Erguer-se, sol a sol, na tarefa cativa, servindo por amor, ignorando a quem. Doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida na lavoura do bem. Impedir que o serviço retrograde, ouvir de longe o vento e a tempestade de ciclones irados a cair, e proteger as sementeiras novas contra o furor de semelhantes provas, a fim de que produzam no porvir. Sofrer insônia e anseio de alma em chaga, ante os calhaus da senda em que a ideia se esmaga na defesa da frágil plantação. Ouvir e desculpar, sofreando-se a custo, o sarcasmo cruel do menosprezo injusto de quem não crê na própria elevação. No entanto, o semeador prossegue enquanto é dia, entoa no trabalho as canções da alegria ao ritmo da fé que te apoia e conduz. E, após o anoitecer, nas orações que levas, contemplarás, além, abrindo-se nas trevas, o sereno esplendor da seara de luz. E uma vez mais, Mestre Amigo Jesus, ouvimos o divino apelo, entoado por tua voz canora, e refletindo as luzes de Deus nosso Pai. E ouvindo este apelo, nosso coração se sensibiliza, Mestre Amigo, reconhecendo-te as mãos amorosas, conduzindo-nos suavemente pelos caminhos da vida, em todos os instantes do nosso dia a dia. Ajuda-nos a lembrar dos espíritos amigos, almas abnegadas que jamais nos desamparam e que ladeiam conosco nas sendas da vida, se dispondo em sacrifício para o nosso bem, para o nosso aprimoramento. Te rogamos, Mestre Amigo, corações necessitados que somos, o teu amparo, para que saibamos reconhecer as oportunidades de cada instante na bênção do tempo. Ajuda-nos ainda, Mestre, olhando para os nossos corações, olhando para nós mesmos, também reconhecermos tudo o que precisamos aprimorar. E contigo elevamos o nosso coração ao mais alto, rogando a Deus nosso Pai, para que sempre nos ampare e fortaleça. Sabemos que não nos faltarão recursos, mas também sabemos, Jesus, quão pouca é a nossa fé. Por isso mesmo, Mestre, contamos com o teu amor e com o teu carinho, que espelham a misericórdia divina
a conduzir-nos sempre, ainda que ignoremos. Que estes pensamentos e que esta prece possa consolar os nossos corações, fortalecendo a boa esperança, baseada na fé, baseado em tudo que estudamos e na luz do teu amor que jamais nos abandona. Te agradecemos de coração, Mestre querido, e junto a ti damos graças aos céus por tanta luz e por tanto amor. Que assim seja.